Eu tenho visto muita ficção científica hoje em dia que já não coloca Marte, coloca luas de Europa, né? Qual outro lugar é que eles... Encélado. Hã? Encélado, que é a lua de Saturno. Então, por quê? Cara, então, isso aí mudou muito, né? Essa história de Marte... Marte é um planeta muito fascinante por conta de toda essa história, né? Marciano, né? Tem essa ideia dos marcianos. Exatamente. E de onde que veio isso? Que isso aí é legal pra caramba, porque lá em 1800, quando os caras quando começou a ter um telescópio um pouquinho melhor, e o pessoal começou a observar Marte, um primeiro cara que foi um italiano, chamado Schiaparelli, ele observou Marte e ele viu uns risquinhos. E ele chamou aquilo de canali. Canais. 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 Só que canais, a tradução do canale são canais naturais. Tá. Tipo canais, coisa geológica, de geografia e tal. Quando esse termo foi para os Estados Unidos, traduziram errado. Traduziram nos Estados Unidos como channel de canal que você constrói. Tipo... Canal que foi construído por alguém. Canal de irrigação. Tá. E aí, isso caiu na mão de um cara muito importante também, chamado Percival Lowell. Ele nem era astrônomo, mas ele era empresário e ele tinha um dos maiores observatórios na época. Ele investia muita grana nisso. O sonho dele era encontrar um planeta perdido no Sistema Solar. Acabou encontrando depois Plutão, foi descoberto lá no observatório. Foi ele que descobriu Plutão? Não, ele não. Ele só era o dono do observatório. Ele é o cara que bancava. Só que ele ficou fascinado. Quando chegou essa história da Europa, que Marte tinha canal, ele falou, cara, eu vou começar a observar Marte com o meu telescópio, porque ele é grande também. E ele começou a ver os risquinhos ali. Mas são retos? Então, na época, o telescópio não era tão bom. Então, na verdade, muitos daqueles riscos nem eram os canais, era coisa da ótica mesmo, da época, que acabou enganando eles. E qual que é o grande problema de Marte? Marte tem estação do ano, igual a Terra. Tem também? Tem. Então, se você observa ele numa estação e em outra, essas coisas mudam, essas feições, essas características mudam. O que o cara pensou aí, cara? Os caras estão plantando coisa lá e estão mudando as coisas de lugar. Caramba! Então, esse negócio aí de ter vida em Marte ficou por muitos e muitos anos. Quando a NASA mandou Eu sabia dessa história, faz todo sentido. Aí, a partir dali, veio toda a história vão observando dos e falar, tá mudando aqui, mudando. Tem alguém lá. Alguém mora lá e tá mudando. Aqui os caras agora estão plantando pro lado de cá. Eles pensavam que eram plantações, que os canais eram sistemas de irrigação. Eles tinham certeza absoluta disso. Caramba. Certeza absoluta. Tanto que aí depois veio todas as histórias lá, a Guerra dos Mundos, tudo veio nisso. Em 1965, a NASA mandou uma primeira sonda para explorar Marte, chamada Mariner 4. Quando ela mandou essa sonda, em 1965, pensava que quando a sonda fotografasse Marte, ia haver floresta lá. Quando a sonda passou, ela só deu uma passada, ela não ficou na órbita, não. E ela tirou 26 imagens de Marte. Quando ela tirou as imagens chegaram e não tinha floresta nenhuma, os caras começaram a ver que era um mundo muito parecido com a Lua e tal, que tinha um monte de cratera e tal. Foi, de um lado, uma decepção, porque eles queriam ver as florestas. Cadê as florestas? E do outro lado, falou, caramba, então é um mundo totalmente novo mesmo pra gente descobrir. E é um negócio novo, você pensar, 1965 até 65... pensava que lá morava gente, cara. Pensava que lá tinha uma raça mesmo. Então é por isso, porque esses livros que eu tô falando, do Bradbury, é tudo antigo, é mais antigo do que isso. Isso, vem de toda essa história. Então, Marte acabou tomando conta de toda essa parte de literatura, filme e tudo mais, por conta de toda essa história. E por estar mais perto, né? E por ser Vênus está mais perto. Vênus está um pouco mais perto, mas Marte... por estar mais perto do Sol, talvez a galera não acreditava que teria... Vênus a gente já sabia há muito tempo que é muito tóxico, a atmosfera é muito pesada, a temperatura é muito alta. Marte, ele se assemelha muito com a Terra. Tem temperatura, tem estação do ano. O dia lá dura 24 horas e 40 minutos. O quê? Que é igual um dia nosso, praticamente, né? O nosso é 23,56, aí 24 e 40. Caramba, então, ele tem uma rotação parecida. Rotação parecida. O ângulo dele é muito parecido também. A Terra é inclinada a 23 graus e meio, ele é 25. Então é muito parecido. E o tamanho dele? Aí é o tamanho, ele é bem menor. Ele é metade do tamanho da Terra. E ele tá mais longe também, então ele é muito frio. Ele é muito frio. Mas o que aconteceu? A partir do momento que começaram a estudar Marte, começaram a descobrir muita coisa. Por exemplo, vulcões. Marte já teve vulcões, o maior do sistema solar, Monte Olympus, fica lá em Marte. Canais, começaram a ver que tinha coisa que parecia rio, que a gente via aqui na Terra, leito de rio seco. Os caras começaram a fotografar e falaram, caramba, meu, é igualzinho. Então, qual foi a ideia que começou a surgir? Que Marte, há bilhões de anos atrás,
foi um mundo muito parecido com a Terra. Quando o Sol era mais quente. Quando o planeta, na verdade, ele tinha uma atmosfera e tudo mais. E aconteceu, e essa é uma das grandes questões que tem hoje, o que aconteceu com Marte